paz. Só em Ti, Senhor Jesus, nós encontramos salvação. Ó Deus amado, nós Te adoramos, Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá esta noite a oportunidade de Te chamarmos de Pai. Obrigado, Senhor. Fica conosco, é o que nós queremos Te pedir e Te agradecer. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Paz seja convosco, graça e paz, paz do Senhor. Tem mais alguma outra? Paz de Deus. Paz nos seja, eu falo paz nos seja, verdade, esqueci do meu. Amém. Quero agradecer em nome da igreja, o missionário Felipe, missionária Rebeca, pela linda canção. É autoral? Eu confesso que eu não conhecia. Não, que bênção. Louvamos a Deus. O pastor me chamou no domingo para trazer a palavra e eu disse: amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. E às vezes a gente diz assim: mas não tenho nada preparado, né? E aí eu fico me perguntando assim: puxa, o que Felipe tinha preparado quando o eunuco estava lendo ali Isaías? E de repente Felipe disse: não tem muita coisa não, vou no embalo. E disse: o que tu está entendendo aí? Não estou entendendo nada, não tem quem me explique, ainda bem que tu tem o livro aí e a gente vai junto. Quem aqui esteve do Ministério de Louvor na nossa reunião? 1, 2, 3, Jonas também, Samuel, 5, 6, enfim. A gente teve um momento de reflexão na última quarta-feira. E assim, pastor, como tinha uma palavra que estava ardendo no seu coração para hoje, para mim também. E tem uma palavra que já estava ardendo no meu coração já há alguns dias. E eu meditando e pensando: meu Deus do céu. E a gente faz geralmente as promessas de ano novo ali, né? Eu tenho certeza que eu não pude estar junto com a minha esposa, mas tenho certeza aqui que na virada do ano, todo mundo de joelho, sentado, em pé, não sei como estávamos orando, mas com certeza alguém fez uma promessa de ano novo aqui. E dentro dessas promessas tem: eu vou guardar mais dinheiro, eu vou emagrecer, eu vou fazer um curso, vou trocar de carro, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou procurar um novo emprego, sei lá, né? A gente faz inúmeras e inúmeras promessas quando vira o ano. Mas deixa eu perguntar aqui agora de uma forma um pouquinho diferente isso. Quem conquistou as promessas de 2025? Amém. E pode ser que você ainda não tenha conquistado. E é normal, não tem problema nenhum. O Senhor sabe o momento e a oportunidade para você. O Senhor é quem conhece os nossos corações, é Ele que esquadrinha os nossos pensamentos. E eu queria que nós lêssemos agora, você que trouxe e pode acompanhar também no telão, Gênesis capítulo 1, no versículo 31. Nos diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? Quando a gente lê o primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê a história da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí Deus vai criando e vai tendo a tarde e a manhã de um dia, tarde e a manhã do segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto. No sexto dia, Deus termina a obra. Mas olha que tem uma curiosidade aqui. Nos versículos anteriores, quando tem a tarde e a manhã, do primeiro, do segundo, do terceiro e assim vai, a Bíblia vai dizer o quê? Que tudo que Deus fez é o quê? Bom. E viu Deus que era bom. Quando Deus chega no último dia, no sexto dia,
que a Bíblia vai dizer? Que Deus viu que era muito bom. Curiosamente, antes a gente ainda não tinha o homem. E agora a gente tem o homem. Deus criou o homem, deu a ordenança. E aí quando Deus olha, depois de toda a ordenança, Deus diz o seguinte, é muito bom. Mas vamos fazer uma pergunta aqui um tanto quanto curiosa. Quem foi que disse para Deus que era muito bom? Quem tem essa autoridade para dizer, Deus, muito bom? Não tem. Deus em si só já é a perfeição. Então essa é a essência de Deus, essa é a natureza de Deus. Ou seja, seria impossível Deus fazer alguma coisa que não seria boa ou muito boa. E aí quando a gente presta atenção nisso, a gente vai ver um pouco da natureza de Deus. A santidade, o poder, a autoridade, a verdade, a justiça. E automaticamente tudo que Deus faz, Ele vai colocando ali a sua própria natureza. Então tudo que Deus faz tem santidade, tem verdade, tem justiça. E tudo isso acompanha a criação de Deus, e inclusive a principal delas, que é quem? O homem. Então o homem, ele vem com essa imagem e semelhança de Deus, porque Deus o criara com a sua própria natureza. Só que, vamos lá, se Deus é santo, e a sua natureza é santa, obviamente Deus sabe aquilo que não é santo. Obviamente tudo aquilo que não é santo não é de Deus e nem está na sua natureza. Então o homem, ele é criado e gerado santo, mas com a possibilidade também da insantidade. A Bíblia vai dizer, agora me perdoem eu não lembrar a referência, mas em 1 ou 2 Pedro, vai dizer que inclusive o plano de salvação já existia antes da criação do mundo, ou seja, a possibilidade do homem pecar era real. Não que Deus quisera que o homem pecasse, mas existia essa possibilidade. E aí, a gente continua a história. Deus vem na virada do dia, conversa com o homem todos os dias, até que em um dos dias, no ponto marcado, no horário marcado, Deus chega lá e diz, Adão, e Adão não responde, onde tu estás? Até que Adão vai lá e diz, Senhor, peraí, eu me escondi, porque eu reconheci que eu estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? Convenhamos, eu levei umas boas surras do meu pai, tá? Uma curiosidade, lá em casa a regra era o seguinte, na hora de apanhar por causa da correção, era de acordo com a idade. A minha última surra foi com 13 anos e foram 13 lapadas. Graças a Deus, foi a última. Eu não queria apanhar hoje do meu pai com 42, não. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque ao invés de Deus corrigir Adão ali já, direto, Deus diz assim, o que tu fizestes? E aí Adão tem uma grande oportunidade aqui, qual é? De reconhecer o seu pecado, de reconhecer o seu erro, de dizer, me perdoa. Aí ao invés de fazer isso, o que é que ele faz? Então, a mulher, sabe aquela que tu tiraste da minha costela, Senhor? Então, ela me fez vacilar, eu caí, eu pequei. E aí Deus vai lá com a Eva, o que tu fizeste? Então, sabe o que é? Aquela criatura que tu também criastes lá, que se chama serpente, nós que demos esse nome para ela, viu Deus? A gente achou bonitinho, a gente deu para ela. Então, ela me enganou. A gente tem um péssimo hábito, muitas vezes, de não reconhecer os nossos pecados. Ou quando reconhecemos, a gente quer fazer o quê? Dividi-lo. E aí a gente percebe que Adão, ele culpa a Eva culpa a serpente, se a serpente pudesse, culparia outro animal, e assim vai. E no final das contas, a gente terceiriza os nossos pecados, a gente terceiriza as nossas falhas, a gente terceiriza as nossas culpas. E qual é o problema de tudo isso? O que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Ao invés de eu receber o perdão naquele exato momento, não, eu terceirizo.
E aí a graça, da qual hoje é o tema do nosso culto, ela não é derramada sobre nós porque nós não nos arrependemos. E como que eu posso crescer em graça se eu não me arrepender? Como que eu posso crescer em graça se eu não tiver um coração contrito e quebrantado diante do Senhor? Então a gente vai vendo que essa terceirização de culpa, ela nos leva a um outro problema. O que é? Eu nunca faço nada perfeito. E eu nunca consigo buscar entregar o meu melhor diante do Senhor, porque eu não tenho a responsabilidade, eu não tenho o compromisso. E convenhamos, muitas vezes nós não queremos. Na nossa reunião de Ministério de Louvor, a gente vai fazer 3 anos aqui na igreja, não é isso, pastor? Em março. Eu não conheço a todos, mas eu acredito que aqui hoje, se tiver 1 ou 2 que aceitou Jesus nesses 3 anos aqui na igreja, amém, glória a Deus. Mas a maioria de nós viemos de outros ministérios. E quando a gente vem de outros ministérios, a gente traz histórias. Essas histórias muitas vezes muito boas, mas a maioria, infelizmente, são histórias que nos entristeceram, nos feriram, e aí a gente sai e a gente carrega aquele legado, e aí eu fico me perguntando, o que eu fiz no outro ministério, ou o que eu fiz aqui, da qual eu possa dizer, muito bom. Será que tudo aquilo que a gente tem entregue aqui hoje na casa do Senhor é muito bom? Porque essa essência está em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus fez muito bom, Ele também nos dá essa autoridade de fazermos muito bom. Inclusive, deixa eu lembrar aqui, se você faz só o que é necessário, você é inútil. Aliás, você não, nós. Se nós fizermos só o que é necessário, nós somos inúteis. Eu estou mentindo ou estou falando o que está escrito na palavra? Todos nós conhecemos. O servo que faz somente o necessário, ele é inútil. E o necessário não é muito bom. O necessário nunca vai ser muito bom. Porque se fosse, estaria escrito aqui. E aí eu fico me perguntando, Deus, como que eu posso crescer em graça e em conhecimento? Se eu fizer o meu melhor. Se eu entregar o meu melhor na casa do Senhor, aí sim eu vou crescer em graça e assim eu vou crescer em conhecimento. Em Oséias 6,3 diz o seguinte, conheçamos. E aí eu acho que Oséias, na hora que estava escrevendo isso, não, mas espera lá, se eu disser só que eu conheço, se eu disser só para conhecer o Senhor, eu estou limitando a Deus. E ele diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele aqui, nessa segunda parte do versículo, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus é tão inesgotável, tão infinito, que você deve continuar conhecendo ao Senhor. Então, conhecer ao Senhor e prosseguir conhecer ao Senhor, cai aonde? Dentro do tema do nosso culto hoje. E como que eu consigo crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor? Fazendo o meu melhor e entregando o meu melhor na casa do Senhor. É impossível nós crescermos em graça e em conhecimento se nós não tivermos a dedicação da palavra, se nós não tivermos a dedicação da oração, se nós não tivermos o nosso devocional, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós não cresceremos em graça e em conhecimento. E sem isso eu não posso dizer que eu estou entregando o meu muito bom na casa do Senhor. 2 Coríntios capítulo 13, no versículos 5 até o versículo 7. Segunda Coríntios 13, versículos 5 ao 7. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já não estáis reprovado, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Por que Paulo está dizendo o seguinte aqui? Olha,
Não façam o bem só para parecer que você está fazendo o bem. Faça isso com integridade de coração, faça isso com genuidade, faça isso com verdade. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí Paulo ele diz o seguinte: olha, nós aqui, que somos aqueles que oramos por vocês, aqueles que intercedemos por vocês, aqueles que ensinamos vocês, nós reconhecemos que nós estamos fazendo o bem. Mas o que nós queremos? Que vocês façam o bem e façam melhor, ao ponto de que eu, Paulo, possa até talvez me envergonhar, porque eu estou fazendo menos do que vocês. Alguém já ouviu aqui aquela historinha, né, de que o desejo do mestre é que o seu aluno seja superior a ele, que o seu aluno seja melhor do que ele, e é justamente isso que Paulo está falando. Olha, façam o melhor que vocês podem, façam o melhor que vocês puderem, porque eu quero ter vergonha do que eu faço diante do que vocês farão. Agora, convenhamos, viu? Paulo sente vergonha do que ele fazia, depois de Jesus, o maior missionário dessa terra. Quantas cartas, quantas viagens, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provações, cadeias, surras, fome. E ainda assim ele está dizendo: olha, eu quero ter vergonha disso, eu quero que o que eu fiz pareça nada diante do que vocês, coríntios, farão. É curioso, né? Será que nós temos entregado o nosso melhor ao ponto do nosso pastor dizer: puxa, aquele servo ali está entregando mais do que eu. Aquela serva ali está entregando mais do que eu. Sabe aquele diácono ali? Aquele diácono ali é um diácono de excelência. Sabe aquele músico? Sabe aquele levita? Sabe aquela irmã do grupo de mulheres? Esses aí estão entregando mais. E aqui não é para a gente se destacar por vaidade, não é para a gente se destacar para vanglória, mas é para que a gente realmente seja espelho, no sentido de que a excelência do Senhor habita em nossas vidas. E se a excelência do Senhor habita em nossas vidas, eu não conseguirei entregar nada menos do que muito bom. Crescer em graça e em conhecimento requer nossa renúncia. Crescer em graça e em conhecimento requer joelho dobrado. Crescer em graça e em conhecimento vai requerer muitas vezes: pastor, eu não concordo, mas eu vou fazer. Ou líder, pastor Franco, eu não concordo, mas eu vou fazer. Por obediência. E sem obediência não há excelência. E sem excelência, nós não adoramos ao Senhor. Gálatas 2:20, muito, muito conhecido de todos nós. Deixa eu ver aqui o que é que Paulo está nos ensinando sobre crescer em graça e conhecimento. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ele cresceu tanto na graça e no conhecimento, cresceu tanto, que ele diminuiu ao ponto de nem mais aparecer. Ao ponto dele dizer: olha, essa vida aqui, na carne, na pele, eu não vou pedir para você fazer isso com o seu irmão, mas faz com você mesmo, dá um beliscão aí e vê se dói. Em você mesmo, pelo amor de Deus, não belisca o irmão não. Mas Paulo fez isso e ele disse: espera aí, olha, essa dor aqui que eu estou sentindo é pelo Filho de Deus. Essa carne que eu tenho já não pertence a mim. A gente vai ver que ele vai dizer o seguinte: olha, viver para mim é Cristo. E o que é morrer para Paulo? Lucro, ganho. A excelência de crescer na graça e no conhecimento de Paulo, que começa dizendo: olha, eu fui escolhido pelo Senhor Jesus. Aí depois ele começa dizendo: olha, eu sou igual a um dos outros discípulos de Jesus. Aí lá no final da vida de Paulo, Paulo vai dizer: eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Esse cresceu em graça e em conhecimento,
ao ponto de reconhecer que ele não era nada. Mas vamos julgar aqui as obras de Paulo, vamos ter esse pequeno privilégio. Paulo fez muito bem? Paulo fez e entregou muito bom? Será que hoje, Deus olhando para a vida de Paulo, Deus pode dizer: Paulo, muito bom, tua obra foi excelente? E aí Paulo termina dizendo: eu não fiz nada, eu não fiz quase nada, eu queria ter feito mais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, também muito conhecido de todos nós. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Parece um pouco assim de que Paulo está dizendo: olha, eu fui o cara, eu posso descansar, posso me aposentar. Mas na verdade o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, até aqui, aonde eu tive forças, eu entreguei o meu melhor. Até onde eu pude, eu entreguei o meu melhor. 2 Timóteo foi escrito quando Paulo estava na prisão. E mesmo dentro de uma prisão, Paulo estava escrevendo e nos ensinando até hoje. E mesmo dentro de uma prisão, Paulo estava fazendo uma obra. Curiosamente, depois ele manda chamar um garoto chamado Marcos. Olha, chama Marcos, porque é um cara muito precioso para mim no ministério. Entregar o nosso melhor na casa do Senhor não é nada mais, nada menos do que o nosso dever, a nossa obrigação. Não é só uma questão de eu vou fazer o meu melhor. Quando eu estou aqui tocando guitarra, sai um acorde ou outro errado, e sai um bocado, na verdade, viu, Felipe? Eu erro bastante. E eu fico chateado quando eu erro, de verdade. Jonas, você fica chateado quando você erra tocando? É muito chato. Primeiro que vai para a live. Segundo que se tiver outro músico na igreja, eu digo: meu Deus do céu, o cara já está me olhando torto ali. Em terceiro lugar, como que esse som desafinado vai chegar no céu? Na mesma hora eu digo: Senhor, me perdoa, meu Deus, eu errei aqui, olha, eu não queria ter errado não, mas Senhor, me perdoa. Eu vacilei numa nota aqui, num acorde ali. Porque se nós não tivermos a hombridade de reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros, nós não cresceremos na graça e no conhecimento. Se nós não tivermos a hombridade de reconhecer e dizer: Senhor, me perdoa, seja pelo meu pecado dentro da igreja, fora da igreja, seja por aquilo que eu faço de errado aqui, seja por aquilo que eu faço de errado lá no meu trabalho. Às vezes a gente costuma separar um pouquinho, né, o ambiente profissional. Não, aqui é o meu trabalho. O meu trabalho eu posso fazer de qualquer jeito. O meu chefe não está vendo. Não, o meu chefe não está nem aqui. O meu chefe hoje não veio. Eu posso fazer de qualquer jeito. Pode, é? Quem disse que você trabalha para uma empresa? Se lá você é um representante ou um embaixador do Evangelho, se lá você é um representante e embaixador do Senhor Jesus. Você pode dizer que você derrama graça e conhecimento no seu trabalho? Você pode reconhecer: não, Senhor, aqui no meu trabalho eu quero ser agraciado, porque se eu tiver uma oportunidade eu vou falar do Teu Evangelho. Se eu tiver uma oportunidade aqui eu quero falar para alguém que o Senhor Jesus salva. É muito difícil a gente viver hoje num contexto que parece que os nossos valores estão invertidos, parece que aquilo que era certo virou errado. Tem um ditado aí que eu não suporto, que é: uma mentira falada 10 vezes, tantas vezes se torna uma verdade. Nunca vai ser. Justiça é justiça aqui e em qualquer outro lugar. Verdade é verdade aqui e em qualquer outro lugar. Graça e conhecimento nas nossas vidas tem que resplandecer dentro da igreja e fora da igreja também. E aí sim, quem sabe, lá na frente, quando você estiver com as cãs, você possa dizer: eu fiz o meu melhor. Mas se você não tiver a oportunidade de dizer isso, peça para o Senhor.
Peça para o Senhor para que hoje Ele te habilite, para que hoje Ele te capacite, para que hoje você possa dizer: Senhor, eu quero te entregar o meu melhor. Eu quero fazer a Tua obra e a Tua vontade com verdade, com justiça, com sabedoria, com graça, com conhecimento. Peça para o Senhor para Ele te habilitar, para Ele te capacitar. E eu tenho certeza, Tiago vai nos ensinar justamente isso. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Deliberadamente Ele vai nos entregar. E que nessa noite saiamos daqui sim, reconhecendo que nós ainda fazemos muito pouco. O missionário Ives falou aqui na terça-feira uma palavra que eu gosto bastante, que é meta. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso alvo para 2026? A minha meta é crescer profissionalmente, a minha meta é fazer um curso, a minha meta é isso, é aquilo. Tá, e a sua meta dentro da casa do Senhor? Quantas almas nós ganharemos? Estou copiando, tá, missionário? Me permita copiá-lo. Qual vai ser a sua entrega muito boa dentro da casa do Senhor? Qual vai ser a sua entrega da qual o Senhor possa julgar com a sua verdade e justiça e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tu ganhou uma alma, tá bom, eu vou te levar para o campo missionário. Tu ganhaste 2 almas em 2026, tá? Eu vou confiar para ti a igreja céu que vai ser aberta em anexo. Tu ganhaste 3 almas, tá bom. Vai abrir uma céu em casa, lá na tua casa, porque eu vou direcionar e vou levar teus vizinhos. Se nós não cumprirmos, se nós não tivermos aqui hoje o compromisso de estabelecermos o nosso muito bom entregável ao Senhor, não estamos fazendo muito bem. E aí sim, merecemos uma surra. Deixa eu colocar uma aspas aqui. Uma surra, tá? Quem sabe as 13 lapadas que meu pai me deu. Obrigado, pai, me ensinou bastante essas 13 lapadas que o Senhor me deu. Mas às vezes a gente está passando por lutas e provas por falta de graça e de conhecimento. E essa falta de graça e de conhecimento não vem de outra pessoa senão de nós mesmos, que deixamos de buscar a graça e o conhecimento. Quero te convidar essa noite a ficar em pé. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você orasse e apresentasse ao Senhor. Eu não vou te convidar a fazer um compromisso obrigado de forma nenhuma. Mas se você for tocado pelo Espírito Santo de Deus essa noite, a ser levado a firmar um compromisso com o Senhor de buscar a excelência dentro da casa do Senhor. Se você for levado essa noite a orar e dizer: Senhor, o que eu faço ainda é muito pouco. O que eu faço não é nada diante do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Que você apresente essa oração. Que você entregue essa oração nesta noite, ao passo de que o Senhor possa inclinar seus ouvidos, depois Ele possa levantar do seu trono, depois Ele possa descer até a nossa igreja e que depois Ele também manifeste-se em nosso meio. Começa a falar com o Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos e nós te bendizemos, meu Deus amado, porque o Senhor, meu Deus, nos ensinou o que é graça. O Senhor nos ensinou, meu Deus amado, que o que é o favor imerecido, do qual, Senhor Deus, nós não éramos dignos. Quem de nós aqui, Senhor, mereceríamos o sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário por nós? Mas graça é isso, meu Deus, é favor imerecido. E essa graça, meu Deus, que foi gerada pelo Teu amor, nos alcançou. Ah, Pai Celestial. E se nos alcançou, meu Deus, como é que nós podemos te entregar menos, Senhor, do que aquilo que nós podemos fazer, do que aquilo que nós fomos habilitados a fazer, meu Deus? Pai, nesta hora eu quero firmar um compromisso contigo.
Eu quero te entregar o meu melhor. Eu quero te entregar o meu tudo, Senhor. Eu quero sim, meu Deus amado, que a minha vida também viva, Senhor, para ti. Que a vida que eu vivo hoje, Senhor, seja, ó Pai amado, exclusivamente tua. Sem reservas, ó Pai amado, sem percentual, mas totalmente integral a ti. Ah, Deus, isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, isso não quer dizer que eu vou deixar de viajar com minha família, isso não quer dizer que eu vou deixar de ter os meus momentos de lazer, não, Senhor, mas em todas essas circunstâncias, meu Deus, eu serei teu convidado. Eu não serei, meu Deus, o cabeça nessas circunstâncias, porque o Senhor é o cabeça. O Senhor, meu Deus, é quem me proporcionará todas estas coisas, ó Pai, quando eu buscar em primeiro lugar o teu reino, quando eu buscar a tua justiça. Deus amado, se nós não entregarmos o nosso melhor aqui a ti, Senhor, a quem mais, Senhor, é merecedor do nosso melhor? Quem mais, Senhor Deus amado, é digno de receber a adoração se não for o Senhor? Se não for o Senhor nas nossas vidas, a tua palavra nos diz, Senhor, que nós já teríamos sido consumidos vivos. Por isso eu te peço, meu Deus, nesta hora, toca nas nossas vidas, Senhor, toca nos nossos corações, que o Senhor, meu Deus amado, possa nos ensinar, que o Senhor possa, meu Deus amado, nos dar, Senhor, a tua palavra e a tua direção todos os dias. Ah, Pai, lá no nosso trabalho, que possamos te entregar o nosso melhor, no meio da nossa família, que também te entreguemos o nosso melhor, ó Pai. Deus, que assim como o Senhor falou no final daquele dia, tudo o que eu fiz é muito bom, que nós também possamos te dizer, Senhor, muito bom, mas ainda assim também reconheçamos muito pouco, Senhor, porque muito bom e muito pouco podem sim conviver na mesma frase. Pai, te apresento a tua igreja, e que essa igreja possa crescer, gerar frutos, multiplicar mais e mais, Senhor, na excelência da tua vontade e do teu querer. É o que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, pode celebrar. Quem tem aleluia, quem tem glória a Deus, exalte o nome dele por sua palavra. Pode sentar, glória a Deus. Deus continua abençoando o missionário Marlon. O time tá bom aqui, viu? Tá bom, glória a Deus. Aleluia, 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 por essa igreja linda, por essas ferramentas que o Senhor está levantando aqui neste lugar. Aleluia, diga para Jesus uma palavra, vamos lá, diga: Jesus, eu quero fazer mais um pouquinho. Que este ano seja o teu ano, que este ano seja o melhor ano da sua vida, em prol do